Bom dia, meus amados irmãos, irmãs, amigos, visitantes nesta manhã. Antes de mais nada, façamos uma oração. Quem gostaria de orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelo privilégio de podermos reunir nesta manhã? Por favor. Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te agradecemos pelo privilégio que temos de apresentar aos teus pés, de ouvir a tua santa e preciosa palavra. Amém. Ouvimos instruções, Pai, que podem salvar as nossas almas. Possamos guardar a tua palavra no nosso coração, Deus, possamos viver por meio dela. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que falar. Que o Espírito Santo seja o nosso mestre esta manhã, mais uma vez, nos orientando, nos instruindo segundo a tua vontade. Fortaleça, Senhor, o brilho neste momento. Abra, Senhor, o nosso coração. Tira, Pai, com pureza, com de vontade. Nos permita, Pai, colher como se dá a nossa palavra. Pai, poderosa a nossa palavra. Amém. Oramos com a santa expectativa, com gratidão por este momento especial que o Senhor proporciona aos seus eleitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, vocês receberam aí o material da aula de hoje. Hoje nós vamos ver as perguntas 4 e 5. Hoje nós vamos ver 2 perguntas, novamente. Como eu disse lá na aula introdutória, vai ter dia que nós vamos ver uma pergunta por causa do conteúdo denso, mais complexo. Vai ter dias que nós vamos ver 2 perguntas. Tem aula já com 3 perguntas no mesmo dia, tá bom? Nós vamos variando assim, de acordo com a sequência do breve catecismo de Westminster. Quem não tem o material desde a primeira aula, lá na mesinha, além dos produtos de biossegurança, lá, tem também o material para você pegar, que é para a sua segurança também, espiritual. Tá? Primeira aula introdutória está lá, segunda aula também está lá. Tem poucos. Se você chegar lá e não tiver, me procura que eu imprimo para você. Tá bom? Eu tenho lá para você ter esse material impresso em casa também, para você rever, para você estudar. Ok? Hoje então nós vamos ver as perguntas 5, 4 e 5. 4 e 5. Vamos lá. Isso aqui é só para a gente repassar a divisão que nós fizemos do breve catecismo. Primeira parte, Deus, criação e queda, vai da pergunta 1 até a pergunta 20. Nós estamos estudando. Depois, segunda parte, Cristo, redenção, graça, lei. Das perguntas 21 até 84. Esse é um caminho muito bacana que nós vamos percorrer nessa segunda parte. E a terceira parte nós vamos ver sobre salvação, crescimento em graça. Até a pergunta 107. Primeira parte, Deus, criação, queda. Pergunta número 4. O que é Deus? Ou o que Deus é? Todos juntos? Vamos decorar? O que Deus é? Essa é fácil, né? Decoraram? Então vai. Fecha o material e vai, fala. O que Deus é? Muito bem. Já caminhamos bem na aula de hoje. Decoraram a pergunta. Agora vamos para a resposta. Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Repitam a resposta, por favor. Vai. Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Muito bem. O que vocês já de cara podem comentar, falar sobre essa pergunta? Vai. E também sobre a resposta. Boa! É mais ou menos isso que eu estava pensando essa semana. A pergunta ela é pequena, mas a resposta ela não tem fim. Exatamente. O que é Deus? O que Deus é? Eterno, infinito, grandioso e por aí vai. Imutável,
em sua sabedoria, em seu ser, em sua bondade, em sua misericórdia. Deus é Espírito. A pergunta é pequena, mas a resposta, eu vou já dizer para você o seguinte: ela não é completa. E ela não se fecha nisso, nesse conceito. Porque a gente não consegue definir Deus. Não consegue. É um método, como nós estamos vendo, um catecismo. Nós estamos sendo catequizados nesta manhã. É um método para nós compreendermos um pouquinho, para a gente conseguir ainda, através da nossa racionalidade, compreender um pouquinho sobre o ser de Deus. Mas o ser de Deus, ele é infinito. A gente não vai conseguir. Qualquer termo que a gente for usar, pegue todos os dicionários que você quiser, você não vai conseguir limitar ou definir Deus em seu conceito, na questão de conceito. Ok? A gente tem que ter isso em mente. Primeiro texto, vamos lá. João 4:24. O que diz lá, João 4:24? João 4:24. Deus é Espírito, encontra que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso, muito bem. A segunda parte do versículo é um pouco mais complexo para a gente explicar o que o escritor estava querendo dizer sobre é necessário ou importa que adoremos em espírito e em verdade. Mas a primeira parte do versículo nos ajuda muito nesta manhã. O que está escrito aí? Deus é Espírito. Deus é Espírito. O que seria o contrário disso? Deus é matéria. Deus é carne. Deus é palpável. Não, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É uma realidade muito mais além do que nós estarmos olhando um ídolo. É muito mais além. Deus é Espírito, ok? Logo, você não vê. Você não vê Deus. Não é aquela toalha que está se mexendo lá que a gente está vendo que Deus está passando entre nós. Não. Não. Deus é imaterial. Você não vê Deus. Ainda que tenha, você não, mas tenha uma grande parcela de pessoas que conseguem ver manifestações de Deus, manifestações materiais de Deus. Não. Isso não é verdade. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele não é um ser corpóreo. Ele não tem corpo, não tem massa, não é matéria. Ok? Próximo texto, vai. Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que enviou a vós. Esse texto é muito importante para nós entendermos o seguinte a partir de agora. Gente, nós estamos buscando compreender o ser de Deus. Agora, quem definiu Deus? Foram os escritores, os formuladores das 107 perguntas do breve catecismo de Westminster? Não. Foram os formuladores da Confissão de Fé de Westminster? Não. Foram os reformadores? Não. Foram os pais da igreja? Não. Foram os apóstolos? Não. Foram os profetas? Não. Quem definiu Deus? Ele mesmo. Ele mesmo disse: Eu sou o que sou. Não é o Rodrigo que está trazendo para vocês essa manhã um conceito sobre Deus. Não. Vocês vão ter a experiência de vocês em compreender Deus de acordo com o que Ele mostrar para vocês. Ele se revela a você e a mim. Eu sou o que sou. Aí Deus falou para Moisés: fale para o povo que o eu sou enviou a vós outros. O que quer dizer isso? Quando Deus está dizendo eu sou, Ele está mostrando assim, ó, eu defino quem eu sou. Eu mostro a você, Moisés, e ao meu povo quem eu sou. Eu vou me revelar.
Eu sou o que sou. Se eu não me revelar a vocês como eu sou, vocês jamais vão compreender como eu sou. Isso é muito belo. Eu sou o que sou. Por mais que a gente tente compreender Deus pela nossa mente, e nós vamos ver daqui a pouco que isso é um grande problema, a gente não vai conseguir compreender de forma correta se não for Deus se mostrando a nós mesmos como Ele é. E tem uma maneira dele se revelar. Ele que estabeleceu isso. Ele que estabeleceu a regra de como nós conseguimos compreender o ser dele. Ok? Eu sou o que sou. Deus se revelando ao seu povo, a nós. Outro texto, Salmo 145, 3. O que diz lá? Grande é o Senhor, e de ser louvado, sua grandeza é insondável. Lindo esse texto. Lindo esse texto. Salmo 145. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, o eu sou, aquele que se revela, é grande. O que você entende sobre isso? É Ele que está dizendo, é a palavra dele que está mostrando a você que Ele é grande. O que você entende sobre isso? Isso. Muito bem. Ele está dizendo que Ele é grande. Ele é tão grande, como o termo que a Lu usou, que não tem como nós entendermos Deus. Não tem como. Ah, mas nós estamos estudando, sim. Ah, mas é importante nós compreendermos o ser de Deus, sim. Mas a gente já tem que... E à medida que a gente vai conhecendo Deus, a gente vai vendo que a gente não consegue compreender Deus. Mas a gente precisa conhecer Deus. Mas a gente vai indo a águas tão profundas que a gente vai vendo que o Senhor é imenso. O Senhor é grande. Não tem como. Eu não consigo estabelecer início nem fim do Senhor. O Senhor é incompreensível para mim. Mas eu quero buscar conhecer o Senhor, compreender o Senhor. Mas à medida que você vai... É como no mar, né? À medida que você vai entrando, você acha que você está ali no rasinho na praia, fala, eu estou conhecendo, beleza, eu conheço toda a extensão desse litoral. Ah, é? Anda no oceano, você vê. Você vai ver que você está imerso em uma imensidão de água que você fala, socorro, estou perdido. É impossível de delimitar, se bem que os homens já conseguiram delimitar os oceanos. Mas é uma analogia que eu estou fazendo para você. Quanto mais você caminha para dentro do ser de Deus, isso, a gente vai tendo uma noção de que Deus é grande demais. Por isso, muito digno de ser louvado. Exato. A sua grandeza é insondável. Quando a gente começa a conhecer Deus, naturalmente vai gerando em nós, através da fé, o louvor, não pavor. Quando Deus se revela a nós, Ele se revela a nós mostra para nós a sua grandiosidade, mas não é para nós termos medo do ser de Deus. É muito grande esse Deus, então Ele vai acabar comigo. Sim, Ele pode, mas não é esse o intento dele. Ele quer que você tenha intimidade com Ele para conhecer esse ser gigantesco, infinito, grandioso que é Ele, para você, vislumbrando isso, falar, eu louvo o Senhor porque o Senhor é grande demais e eu entrego a minha vida ao Senhor em confiança, porque nas tuas mãos eu estou seguro. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é gigantesco, o Senhor é maravilhoso, é magnífico, é excelso, e por aí vai. Gera louvor no seu e no meu coração, deve gerar, não pavor. Ok? E o finalzinho do versículo é: sua grandeza é insondável. Insondável é o inverso de sondável. O que é sondável? É algo que tem como ser medido por sonda. O que é sonda? Vamos usar o exemplo do mar. Oi, Miriam. Isso é possível explorar. Exatamente. Quando os geólogos, aqueles estudiosos do mar, sei lá o que, dos oceanos, eles conseguiram, de certa forma, identificar um limite do fim
dos oceanos, por meio de sondas. Sondas altamente potentes, onde o homem não vai, determinados equipamentos vão, mas vão mesmo. É fantástica a tecnologia de chegar ao fundo do oceano, em quilômetros de distância. E o salmista está dizendo para nós, o ser de Deus é insondável. A gente não consegue lançar uma sonda e falar, pá, chegou no fim. Ou você compreendendo, leu os 66 livros da Bíblia, fiz o meu programa de leitura da Bíblia. Pá, li um ano 66 livros, conheci Deus. Você vai ter que voltar em Gênesis e falar, não conheço nada de Deus. Não conheço nada de Deus. Como eu preciso conhecer Deus? Sempre vai tendo esse gostinho de quero mais. É isso que Deus coloca no seu e no meu coração. Sempre conhecer Ele, porque Ele é insondável. Ele é insondável. Outro texto, vai. Salmo 92. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Muito bem. Bom, nós vimos então que Deus é que mostra quem Ele é. Né? Deus mostra, eu sou assim. Ele mostra para nós, eu sou assim, por isso vocês devem me adorar, porque eu sou assim, 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 assim. Esse texto mostra para nós que Ele é o quê? Eterno. Por quê? Vamos lá, vai. Interpretando aí. Exegese, vai. Versículo 1, versículo 2, desculpa. Antes que os montes nascessem, o que é isso? Começo. Antes que os montes fossem feitos. Antes do começo. Há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Hã? Ô, Rodrigo, você falou domingo passado que o universo não tem milhões de anos? Ah, tá, ainda bem que vocês me olharam para cá e falaram, sai daí, Rodrigo. Não. Antes que os montes nascessem, Deus fez os montes nascerem. Bela expressão, né? A gente olha para aquela montanha assim, lá na... Eu lembro do Morro do Chapéu ali em Praputanga. Você olha aquela Morro do Chapéu, chama ali, né, César? Na chácara da Batista ali, fui num acampamento uma vez, e aí a gente saía do alojamento masculino e dava de cara com o Morro do Chapéu, assim. É grande demais, mas pensa num rochedo grandão, né? Olha, você olha aquilo ali, Deus fez aquilo nascer. Aquilo surgiu pela palavra do seu poder. De eternidade a eternidade, tu és Deus. O que o texto está dizendo? Eternidade passada e eternidade futura. O que é isso? Antes que as coisas iniciaram, ou tiveram um início, Deus já existia. Existe uma eternidade passada. É contagem de tempo? Não. Não é contagem de tempo. O tempo ele é limitado. Para nós hoje. Daqui a pouco o tempo vai acabar. Eternidade não é tempo. Antes das coisas iniciarem, tempo é uma noção que nós temos hoje, tendo alguns referenciais. Por isso que existe o tempo. Daqui a pouco o tempo não vai existir mais. Não vai ter contagem de tempo. Você não vai estar lá na eternidade e falar, nossa, Senhor, já passou 1538 anos, hein? Puxa, faz tempo já. Não. Não vai ter tempo. Tempo é uma coisa que Deus colocou para nós termos noções, de alguma maneira, para a nossa existência. Lá atrás Deus existiu. Lá na frente Deus vai continuar existindo e não vai deflacionar, não vai acabar, não vai envelhecer. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade. Tu és Deus. E Deus está dizendo isso para você. Não é o Rodrigo que raciocinou e trouxe para vocês que um atributo de Deus é a eternidade. Não, Deus está mostrando isso para você e para mim. Outro texto, vai. Isso. Toda boa foi do João Vermelho, São Paulo, descendo do Pai das Luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Outro conceito sobre Deus que ele revela para nós. Qual é? Toda boa dádiva é todo dom perfeito vem lá do alto. No contexto, depois você tem que estudar aí, pelo menos do versículo 12 diante, para você entender o que está acontecendo aí. Mas, esse texto é possível ser interpretado no seguinte sentido, quando nós estamos estudando esse tema sobre Deus. O que diz o versículo no final? Do meio para o final? Não pode existir variação ou sombra de
Em quem? Quem? O versículo está mostrando. Em quem? O Pai das luzes. Aquele que do alto dá o dom para nós. Dom perfeito. Esse, o Deus, o Pai das luzes. Não pode haver variação nem sombra de mudança. O que é isso? Deus é imutável. É imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus não muda. O que muda hoje para você, para mim? Nossa, praticamente tudo muda. Outrora o café era bom, de repente o café não é bom. Daí muda de novo, o café faz bem. Não, o café faz mal. Não pode tomar leite com manga. De repente pode. As coisas mudam. Mudam numa velocidade. Mas Deus é imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Isso traz para você e para mim uma grande segurança, porque Deus não se arrepende. Ainda que você dê a Ele muitas tristezas por causa do seu pecado, mas Ele não faz assim, puxa, me arrependi de ter salvado você. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Ele te salvou. E ainda que você entristeça o coração dele, você entristece. Os seus pecados causam tristeza no coração do Pai. Ainda assim, Ele te pega e Ele fala, eu não mudo, a minha bondade não muda. Eu sou bom com você. E te dá um arrependimento. E te faz quebrar. E te faz voltar para Ele. Ele te recebe de braços abertos. Ele não muda. Graças a Deus por isso. Nós estamos vivos hoje, nós estamos com Ele hoje, nós estamos nos braços dEle hoje, porque Ele não muda. Nós mudamos. E muito. Se Deus ficasse impressionado conosco, Ele ia ficar quase todo dia. Quase toda hora. Quase todo minuto. Quase todo segundo. Ele não se impressiona com a gente. Graças a Deus. Ele não muda. Ele não muda. Amanhã, Ele vai continuar o mesmo que te ama, que te salvou, que usa de misericórdia com você a cada manhã. Aleluia! Isso é muito belo para nós. Traz um descanso no nosso coração e faz com que a gente gere gratidão a Ele, a gente reverta isso em gratidão a Ele. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não muda. Porque ainda que eu tropique ali, caia lá, tenha maus pensamentos, peque, mas o Senhor não muda comigo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor ainda tem me dado um coração de arrependimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai lá onde eu estou e me busca. Que fala, é meu. Nenhuma das minhas ovelhas serão perdidas. Aleluia. Ele não muda. Se Ele escolheu, Ele não se arrepende. Graças a Deus por isso. Soberania do nosso Senhor. Imutabilidade do nosso Senhor. Se você for fazer uma comparação do casamento, nós mudamos toda hora. Nosso humor muda. Nossa esperança muda. Aí você vê mais, nossa, você estava tão feliz, o que foi? Agora você está triste? O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Não, é que eu vi minha conta bancária, ela está ruim. Tá. Tá, entendi. A gente muda. Mas Deus não olha, por exemplo, para o universo todo e vê essa pandemia e fala, alguma coisa aconteceu. O que será? Vou ter que mexer no plano. Deus é imutável. E o que está acontecendo está rigorosamente na palma da mão dele. Sem nenhum centímetro a mais e a menos. Deus não está surpreso com tudo isso. Olha, e agora? O que eu vou fazer? Deus interrompante. Ele está agindo imutavelmente, como Ele decretou desde sempre. Outro texto, vai. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Que texto lindo para você decorar, para você... Mais que isso, né? Pedir a Deus que grave no seu coração segurança maravilhosa, que
que Malaquias está mostrando. Eu não mudo, por isso eu te amo. Eu não mudo, por isso eu não te consumo. A gente gosta de ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mas Deus não consumiu você porque Ele não mudou o plano de você. Eu sou Deus que não mudo, por isso eu não te destruo. Malaquias está dizendo isso para o povo. E o povo rebelde, e o povo idólatra, e o povo distante de Deus. E Deus falou: o povo que eu escolhi, eu não vou destruir, ainda que ele esteja tão e tão e tão distante de mim, tão e tão e tão rebelde contra mim. Eu não vou me arrepender de ter escolhido vocês. Não vou destruir vocês. Eu vou arrumar maneiras, como ele mostrou, de a vara do Senhor através de outras nações, a disciplina do Senhor. Mas por quê? É o processo de Deus na sua e na minha vida, para que a gente se arrependa e volte para Ele, continue amando a Ele, adorando Ele, como Ele quer que seja adorado. Mas Ele não muda. Eu não mudo, por isso eu continuo te amando? Não, eu não mudo, por isso eu não estou destruindo vocês. Por isso eu não consumo vocês. Isso tem que gerar um temor no seu e no meu coração. Deus é imutável. Outro texto, vai. Romanos 11, 33. Quem escreveu Romanos? Paulo. Romanos 11, 33. Vai. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. É a doxologia, né? O momento em que Paulo para e escreve uma adoração, palavras de louvor ao ser de Deus. E ele diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Paulo, com a teologia densa que ele escreveu, até o 11º capítulo, conhecia muito sobre Deus, muito mais do que você e eu, muito mais do que homens que existiram na humanidade, muito mais do que homens vão existir na humanidade. Paulo teve uma revelação, uma compreensão de Deus que, quem sabe, ninguém terá. Ninguém terá. E ele chega nesse momento e fala: não compreendo Deus. É fundo demais. É rico demais. É incompreensível, ó, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quando você acha que você já conhece bastante de Deus, dá mais uma analisada que você vai ver que você não conhece tanto assim. Isso quebra o orgulho do nosso coração. Isso quebra a soberba do nosso coração em achar que a gente sabe mais do que o outro. Achar que a gente tem conhecimento de Deus mais do que o outro. Em achar que, por ser isso, por ser aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou reformado, porque eu sou não sei o quê. Grande coisa. Grande coisa. Tem que conhecer Deus. Quanto mais você conhece Deus, Deus vai colocando você lá no chão, falando: você precisa conhecer mais, você precisa me conhecer mais, e me conheça mais, e tenha mais intimidade comigo a cada dia, que é isso que Deus quer de você e de mim. E a gente vai vendo quão insondáveis são os teus caminhos, incompreensíveis, incompreensíveis. A gente tenta traçar uma linha, né, da caminhada de Deus. Deus age assim, para lá, para cá, daqui a pouco Ele te surpreende. E você fez planos para 2020 e Ele fala: não. Não era isso que eu queria para você. E um vírus desse tamanho aqui, assim, menor do que o vão que ainda existe no meu dedo aqui. Mudou o rumo da humanidade em 2020. Estava no plano dele. Estava no plano dele. É insondável, é incompreensível. A gente não traça a Deus, a gente não mapeia Deus. Né? Outro texto, vai. Gênesis 17, 1, vai. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. O que Deus mostra para Abraão? Que Ele é isso, onipotente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder está no ser de Deus.
Todo o poder está no ser de Deus. Ele é onipotente. Ele faz, por seu poder, tudo o que Ele quer. Você não é onipotente, porque ainda que você tenha vontade de fazer algumas coisas, você não tem poder de fazer todas as coisas. Deus é onipotente. Eu sou. Que coisa linda, né? Deus se revela a Abraão. Deus se revelou a Abraão. Deus se revela a você. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Não, você está achando que eu sou dessa forma, na sua cabeça você está raciocinando sobre mim. Não, não é isso. Eu sou assim, ó. Deus mostra como Ele é. Anda na minha presença e ser perfeito. Depois Deus diz para Abraão. Outro texto, vai. Lá no final agora. Apocalipse 4:8. Muito bem, sem adentrar nessa visão de João, no início do versículo, mas vamos no que os anjos, o que os seres, os 4 seres viventes disseram. Eles disseram o seguinte: o que diz? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quantos atributos condensados estão nessa parte do versículo? Que coisa linda! Primeiro, Deus é santo. E Ele é o único ser que é santo, santo, santo. Ele não fala assim, ó, sede santo, 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 porque eu sou santo, santo, santo. A gente não consegue. Só Ele é santo, santo, santo. Por que no hebraico existe essa repetição? Lá no início, quando Deus se revelou que Ele era Deus, santo, santo, santo. Por quê? Porque não há outro igual a Ele. Tá? Plenamente santo. Não há nada da parte do ser de Deus que existe qualquer mácula, qualquer impureza, qualquer imperfeição. Ele realmente é o ser separado, distinto de tudo que Ele criou. Anjos, ser criado humano, que vive nessa terra, que existe no universo, não se compara ao Deus santo, santo, santo. Ele é o ser santo, 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 todo-poderoso, que era, que é e que há. Ele é eterno. Eterno. Pensa aqui embaixo, ó, a linha do tempo aqui, tá vendo? Aqui a linha do tempo, ó. Começo e fim. Deus está aqui, ó. Outro texto. Hã? Agora outro texto. Outro texto, vai. Êxodo 34, 6 e 7. O que diz? Ação do Senhor diante dele, Senhor, Senhor Deus, compaixão, clemente e longânimo, e grande misericórdia e bondade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O que o texto está mostrando para nós aqui? A perfeita bondade, misericórdia e justiça de Deus. Deus não deixa impune o pecador, mas Ele concede perdão ao pecador que crê no seu Filho Jesus Cristo. Gente, Deus não faz vistas grossas com seus filhos. Deus não há de fazer vista grossa com a humanidade quando, naquele grande dia, Ele se manifestar em juízo para condenação eterna da raça humana. Ele não vai se comover com choro, com súplicas de arrependimento, com manifestações de adoração naquele grande dia. Não haverá escapatória. E Deus já está dizendo, eu não sou mole.
Eu visito as gerações dos pais, dos filhos. O que ele está dizendo? Ele age com justiça para todas as pessoas, com bondade perfeita, misericórdia perfeita. E assim que eu sou, e lá no final, quando tudo acabar, não vai ter jeitinho para um e para outro. Porque ele é perfeito na justiça, ele é perfeito na bondade e ele é perfeito na misericórdia. Ah, mas lá Deus vai usar misericórdia? Não. De forma redentora, salvífica? Não. Lá que eu digo, é naquele grande e terrível dia. Por isso que existe uma oportunidade para você. Você não quer passar pelo grande julgamento, no sentido de passar suas obras serem analisadas e você ir para a condenação eterna? Não, eu não quero. O que eu faço? Creia em Jesus Cristo. Aquele que por causa dos méritos dele, Deus não há de te condenar. Não é por causa de você não. Não é porque você faz coisas boas não, que você não faz. Mas por causa de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, Ele já aplacou a ira de Deus. A ira de Deus que há de ser manifestada lá no grande dia, já foi aplacada para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, e têm em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Sobre esses existe o perdão, sobre esses existe a justificação. O que é isso? Você, pecador, injusto, terrível, contra Deus, por causa dos méritos de Cristo, Ele te justifica e Ele fala: eu te aceito. Eu te aceito. Por causa da justiça de Cristo sobre você. E é um processo que Deus vai te dando também a oportunidade de santificar. Você ser aceito, de você ser recebido nos braços daquele que é santo, santo, santo. Não é de qualquer jeito, eu fui salvo, beleza, agora eu vou viver minha vida aqui. No meu lugar lá, o meu terreno lá no céu já está garantido. Não, não é assim não. Uma vez salvo, você deve dar evidências de salvação por meio da sua vida santa, piedosa, justa. Isso Deus te concede. Mas Deus é perfeito em justiça. Queridos, não pense que Deus é um velho cacá que está lá no céu, deixando passar tantas coisas. Não, Ele não deixou passar. Todas as coisas foram determinadas por Ele. E Ele é justo. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele disse, que Ele determinou. Ele é perfeito em justiça. Por isso, nesta manhã, arrependa-se dos seus pecados. É uma oportunidade para você voltar para Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Porque você tem vida hoje. Enquanto há vida, há esperança. Deus não brinca com o pecado. Deus vai mandar o pecado, Deus vai mandar o pecador ao inferno. Se não se arrepender, se não crer em Jesus. Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Isso é muito sério. Estamos conhecendo o ser de Deus. Estamos conhecendo o ser do nosso Pai. Estamos conhecendo um pouquinho da vastidão do caráter do nosso Deus. Através desses poucos textos aí. Leia na Bíblia que você vai ver que Deus vai se mostrando a você. Muito, muito mais do que nós vimos agora nesses poucos textos. Ok? Quem Deus é. Alguém quer comentar alguma coisa para a gente ir para a parte didática mesmo? Bora. Como podemos conhecer Deus? Aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer a nós mesmos. Como podemos conhecer Deus? Porque não é de qualquer jeito que a gente conhece Deus. Existem duas maneiras. Primeira maneira, Deus se revela. Deus se revela, ou melhor, duas partes para nós conhecermos Deus. A primeira parte é que Deus se revela. Se Ele não se mostrasse a você e a mim, nós não conseguiríamos conhecê-lo. Deus se revela. Segunda parte,
se revela de duas maneiras: pela revelação geral e pela revelação especial. O que é revelação geral? Deus se revela através das coisas criadas, natureza, própria pessoa e aspectos morais inseridos do ser humano. Deus se revela na natureza. Qual é o texto que nós vimos no início de Romanos que mostra que Deus se revela através da natureza? Fala aí, vai, sem ser um minuto. Fala aí, vai. Deus se revela na natureza. Por quê? Pode falar. Porque, como é que o texto fala? Tanto coisas visíveis quanto invisíveis manifestam Deus. As coisas criadas manifestam Deus, revelam Deus. Por isso, todos são indesculpáveis. O que Paulo está querendo dizer? Que Deus se revela. E ninguém pode dizer que Deus não existe, ainda que não use a palavra Deus, ou Yahvé, ou sei lá o que, mas todos têm noção de que um ser superior existe. Todos. Seja pela natureza, seja pelos aspectos morais dentro. Porque nós todos nascemos com o conhecimento do bem e do mal. Da onde que vem isso? Lá de Adão. De Gênesis. Todos nós nascemos com o conhecimento do bem e do mal. É a noção moral que Deus colocou no coração de cada serzinho que nasce, já nasceu e vai nascer. Uma noção de bem e de mal. E a tendência de todo ser humano é ir para o mal. O prazer do ser humano é ir para o mal. E isso desde lá de Adão. Por isso a queda, por isso todos são depravados em sua natureza. Todos. Deus se revela. Porém, olha só, gera salvação essa revelação quando você olha para o sol e fala: nossa, existe um ser que criou-se essa estrela enorme que é o sol. Existe um ser. Por isso, eu creio no sol grandioso que há de nos salvar. Essa revelação geral gera fé? Gera salvação? Não gera salvação. Essa revelação gera fé suficiente para metanoia, ou seja, mudança de mente? Não. Por isso existe a revelação especial. O que é revelação especial? Deus se revela de modo sobrenatural através da Bíblia e da ação do Espírito Santo a quem Ele quer, produzindo fé. Deus se revela produzindo fé. De tal forma que a pessoa então consegue glorificá-lo e alegrar-se nele para sempre. Lembra lá aquele homem da primeira pergunta? Como glorificar a Deus? É aquele homem que crê. Ele glorifica a Deus e alegra-se em Deus. É somente aquele que tem fé. Aquele que foi salvo pela graça. O Espírito Santo fez a habitação nele. Então vamos entender o seguinte: quando Deus se revela, e Deus se revela pela natureza, e Deus se revela através das Escrituras. Pela natureza, ou pelas coisas criadas, não é possível, esse conhecimento não é possível ter fé para a salvação. Por quê? Não é por causa da minha cabeça não, gente, é por causa que está na Bíblia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Rodrigo, você que inventou isso? Josh, não. É a Bíblia que mostra para você como uma pessoa ela conhece Deus e ela é salva. Como que esse conhecimento gera fé? É só por meio do Evangelho. Pode falar. Muito bem. Por isso que nós temos que evangelizar. Por isso que nós temos que levar o Evangelho porta fora. Porque as pessoas não vão conhecer Deus
de modo a dar uma nova vida a ela se não for pelo Evangelho. Ah, mas o índio lá longe não chega nada lá para ele. Chega. De alguma forma chega. Chega. De alguma forma Deus leva a compreensão do Evangelho para aquele índio, para aquela pessoa, seja quem for. Porque a gente gosta de pensar, né? Ah, mas e os povos lá no topo do Everest? Não chega. Deus leva. Porque Ele não contradiz Ele mesmo. Ele não dá salvação àquele que não conhece o Evangelho. Por isso Ele leva, por isso ele permite, por sua providência, alguma maneira do Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho, chegar àquelas pessoas para a salvação. Ah, mas aquela outra pessoa não ouviu, então ela não foi salva. Ele não vai ser salvo, ele não tinha um plano. Nós precisamos entender dessa forma, meus amados, porque a Bíblia assim diz. Porque se fosse para olhar para o sol, para a lua, para o movimento da natureza, nós seríamos panteístas. Acreditar que Deus salva por meio da natureza, e nós não somos panteístas. Nós somos cristãos, nós cremos que Jesus Cristo é que nos dá a salvação, por conta do seu sacrifício. Entenderam? 2 tipos de conhecimento: geral e especial. O que mais? Perigo atual na pós-modernidade, a era que nós estamos vivendo. Elaboração de um ou de vários, conceito ou vários conceitos sobre Deus, retalhando ou caricaturando o ser de Deus quanto à compreensão racional. Gente, isso aqui é muito importante. Ainda que as pessoas, muito mais do que as pessoas criarem um ídolo, é criar um ídolo a partir de Deus. O que eu quero dizer com isso? Muito mais do que a pessoa pegar um leão e fazer daquele leão uma efígie e adorar aquele leão, você sabe o que eu estou dizendo? Muito mais do que isso é pegar Deus e algumas partes do ser de Deus e formar um ídolo a partir de Deus. Isso é muito sério e é muito sutil. Olha lá, uma vez que o homem é uma criatura limitada e finita, jamais conseguirá compreender o que é ilimitado e infinito. Logo, é impossível literalmente definir Deus. E somente temos a compreensão sobre Deus a partir daquilo que Ele se revela sobre Ele mesmo. Não são os nossos pressupostos que definem quem Deus é. Ó, quando Deus se revela a nós conseguimos compreender de forma correta. Agora, quando Ele não se revela, ou as pessoas estão tendo compreensões de partes do ser de Deus, ou de como elas imaginam que o ser de Deus é, isso passa a ser idolatria. Por exemplo, Deus é amor, mas Deus não pode ser ira. Deus não tem justiça. Como um ser bom, que é o meu Deus, e eu acredito nesse Deus que é amor, condena pessoas para o inferno? O que é isso? É um ídolo criado na mente da pessoa a partir do ser de Deus. Vocês estão percebendo como é sério? Como é sutil? É muito mais do que uma imagem de escultura. É caricaturar Deus. O que é caricaturar Deus? É pegar aquela compreensão humana de Deus e fazer um desenho e fazer uma ilustração, ou materializar, ou até mesmo definir Deus por conceitos humanos, mentalmente. Isso é muito sério. Isso é perigoso. Porque Deus é Deus como Ele se revelou, não como a gente pega partes do ser dele e monta o Deus que a gente acredita que é. A primeira pergunta a resposta Deus é Espírito, já não deixa forma para crer. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Exatamente. A imagem do que ele está fazendo é uma distorção. Exatamente. Nossa fé é racional. Gente, o que é isso? Nós cremos. Nossa fé é racional. O que é racional? A gente entende, gente. Quando você crê em Jesus, não é porque você foi, teve um erro, a partir de agora alguma coisa estranha aconteceu na minha mente. Não. Você creu e você entendeu o que você estava crendo. Nossa fé é racional. Mas também é supra-racional. Certo ou errado? Certo. A nossa fé ela é racional, mas a nossa fé também ela é supra-racional, ou seja, tem coisas que a gente compreende.
Mas tem coisas que a gente não compreende. A nossa fé tem hora, e é um exercício para a nossa própria fé, nós falarmos assim: Senhor, eu não compreendo o teu agir, mas eu creio que o Senhor é assim. Por exemplo, Deus triuno. Deus é triuno. E na Bíblia tem uma pergunta que nós vamos ver, vamos chegar daqui uns, quem sabe, umas 2, 3 aulas sobre a Trindade. Você consegue acreditar na Trindade? Sim, Rodrigo, eu acredito que Deus é triuno. Explica para mim. Não, Rodrigo, eu não consigo explicar. A Trindade é incompreensível. Por isso a nossa fé é supra-racional. Excede o nosso entendimento. E quando a gente não entende, ou de forma que da nossa mente limitada tenta captar, a gente crê: Senhor, eu creio nisso. E basta. Porque tem muitos aí, liberais, leitores da Bíblia liberais, que estão tentando entender as coisas. E tem coisas que Deus não quer que você entenda. Ele quer que você creia e confie no que Ele deixou escrito. Por exemplo, como que Deus do nada cria todas as coisas? Mas, Rodrigo, já não existiu barro para a partir do barro Ele fazer? Não, Deus criou todas as coisas de nenhuma matéria pré-existente. Do nada. Do nada. Você entende isso? Não dá. Mas você crê? Eu creio. Você viu o mar se abrindo? Você entende Moisés com aquela multidão de gente passando no meio do mar, que ao lado direito e ao lado esquerdo fizeram 2 paredões de água, e o povo passou a pés enxutos. Não tinha barro. Eles passaram no meio do mar, atravessaram. Você entende isso? Fisicamente falando, isso é impossível. Você crê? É fé. Supra-racional. Perceberam? Agora, tem gente. Por isso que é perigoso mentalizar o Deus que eu acho que há. Deus é uma poeira, Deus é um ser vivente. Não. Muito cuidado. A Deus é amor, mas Ele não é ira. Nós vamos ver daqui a pouco. Aqui, ó. Perigo atual na pós-modernidade é a criação de um ídolo a partir do Deus mental. Eu aceito que Deus é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é salvador, que Ele é maravilhoso, mas a parte da ira de Deus, da justiça de Deus, que Deus odeia o pecado, o pecador impenitente lançando eles no inferno, tudo isso não pode ser de Deus. Esse é o entendimento liberal. O entendimento que foge da Bíblia, está caminhando às margens da Bíblia. Isso é perigoso, porque o nosso Deus é amor, mas ao mesmo tempo Ele é ira, Ele é justiça. Ao mesmo tempo em que Ele amou Jacó, Ele aborreceu-se de Esaú. E o termo aborreceu-se, o professor Herbert Campos mostra que é muito fraco. No original, é odiou Esaú. Mas Deus odeia, Ele odeia. É porque a gente tem um conceito que a gente tenta separar Deus, né? O meu ódio é terrível, por isso o ódio de Deus é terrível. O ódio de Deus é perfeito. É santo. Choca você, choca a mim, choca muitos liberais por aí. Mas Deus odeia de forma perfeita. Cabe a nós aceitarmos como Deus é. E Ele se revela na palavra dele. É muito mais do que a gente imagina. Perceberam? De acordo com a resposta, ou seja, baseada na Bíblia, temos que Deus é Espírito. O que é Espírito? Ele não é de carne e osso. Deus é Espírito. Deus não é de carne e osso. Mas e Jesus? Fala para mim, vocês. E Jesus? O que aconteceu com Jesus? Deus não é Espírito? Fala para mim, vai. Responde para mim aí essa pergunta. E Jesus? Hã? O verbo se fez carne. Muito bem, Amanda. Capítulo 1 de João, versículo 14. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Mas por quê? Que Deus, que é espírito, virou carne. Nós não podemos responder assim. Deus não virou carne. Deus continuou sendo espírito. E ele habitou em carne humana, passou a fazer parte da história, um ser tangível. Por quê? Porque ele não contradiz ele mesmo. Como que um pecador pode ser salvo, remido? Vamos pensar o seguinte: o que é um pecador? É um ser humano. E por que como que então um pecador, ser humano, pode ser remido? Qual é a maneira do sacrifício? Um ser igual àquele que está sendo perdoado. Deus não se satisfazia com sacrifícios de ovelhas. Como que o sacrifício de uma ovelha inocente remia pecados de seres humanos? Por isso que Deus não se satisfazia com sacrifícios de animais. Por isso que desde a eternidade ele já havia apontado que o sacrifício de um homem satisfaria as exigências do coração de Deus. Por isso Deus preparou do início ao fim todo o plano perfeito, sem nenhum retoque. Desde a eternidade Deus já havia predestinado, Deus já havia destacado como seria o sacrifício que satisfaria o seu coração. E Ele enviou Jesus como homem para morrer pelos homens. Perfeito. E Satanás, quando viu que Jesus foi para a cruz, ele falou: venci. Mal sabia ele que ali era a consumação do plano perfeito do Deus Todo-Poderoso. O sacrifício perfeito, homem pelo homem. Mas Jesus não é Deus naquela carne ali, ele sempre foi Deus. Que num determinado momento da história ele nasceu e morreu. E Jesus nasceu. Quando a gente pensa no Natal, é muito bom nós pensarmos no Natal, refletirmos sobre o Natal. Só que nós temos que entender um link. Que a importância de Jesus ter vindo não é porque ele nasceu, é porque ele morreria. O nascimento de Jesus não é o motivo da nossa salvação. É o sacrifício de Jesus. É lógico, ele teria que ter nascido. E é belíssimo nós entendermos sobre o Natal. Belíssimo. Só que nós temos que entender na completude. Ele morreria. Por isso que ele teria que nascer. E Jesus era um ser, carne e espírito como Deus. Eu e o Pai somos um. Consegue compreender isso? Não, Rodrigo, eu não estou conseguindo, mas é isso mesmo. A nossa fé é suprarracional. Deus encarnou. Deus se fez carne. O ser ilimitado se limitou na capa de um ser humano. Sofreu como um ser humano. Como? Na nossa cabeça que a gente entende sobre o nosso Deus, ele sofreu como um ser humano. Ele chorou como um ser humano. Passou fome como um ser humano. Por causa do sacrifício. Porque ele tinha um plano. Ele tinha que padecer tudo isso. Para que através dele, todos que olhassem para ele na cruz, crescem naquele sacrifício, for por causa de mim. Era para eu estar naquela cruz. É por causa dos meus pecados. Ele não teve pecado algum. Eu deveria estar lá. Eu deveria estar sendo sacrificado. Se Jesus não fosse para a cruz, eu estaria condenado eternamente. Por causa do sacrifício de Jesus, vertido naquela cruz, o sangue puro, nós fomos salvos. E nós temos vida através dele, dos méritos dele. Entenderam? Porque Jesus. É isso aí. Infinito. Infinito na questão temporal. Deus é infinito porque não teve princípio de dias nem acabará. E vira e mexe, a gente se pergunta, mas meu Deus, como assim? Quem criou Deus, né, Bia? Quem criou Deus? Não, Deus sempre existiu. Mas como assim? Deus sempre existiu. Aí a gente vai amanhã, se Deus permitir, a gente vai ter essa dúvida. Como assim? Sempre Deus existiu. Ele é infinito, temporalmente falando. Não teve início, nem fim de dias. Infinito na questão espacial. Não está limitado a lugar, a região.
Deus está aqui. Mas você crê que Deus está lá no Japão? Plenamente. Não é parte dele. Não é parte dele estar aqui, outra parte está lá, como se tivesse um braço aberto, no universo. Estou cuidando aqui, mas tem hora que não consigo esticar lá. Plenamente ele está lá, plenamente ele está aqui, plenamente ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, plenamente. Você consegue compreender isso? Onipresença de Deus. Exatamente. Infinitude também intelectual. Não possui entendimento limitado e derivado. O que é isso? Conhecimento derivado, conhecimento limitado é o seguinte: como se Deus conhecesse coisas, mas ele precisava aprender coisas. Não. O conhecimento de Deus não é limitado. Deus sabe todas as coisas. E ele não precisou ser ensinado, por isso não derivado. O que é um conhecimento derivado? Você. Quando você nasce, se nós nascêssemos, olha só, se nós nascêssemos numa ilha e lá não tivesse cartilha, lá não tivesse nada, lá não tivesse como nada para nos ensinar, nosso conhecimento seria muito limitado. Como nos povos primitivos. O conhecimento limitado. Nós seres humanos, nosso conhecimento é derivado. Nós precisamos aprender coisas. Deus não tem um conhecimento derivado. Ele sabe de todas as coisas e ele sempre soube. E ele não precisou ser ensinado. O que mais? Deus é eterno. Não está limitado ao tempo. Deus é imutável. De acordo com a resposta que nós estamos vendo aqui. Deus é imutável. Não há variação em seu caráter. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. O poder de Deus não está fraco nesse momento que o mundo está passando. Não. O poder de Deus sempre esteve forte, continua sendo forte, sempre estará forte. Isso tudo é o que podemos chamar de atributos de Deus. O que são atributos? Fala um atributo seu. Belo. Ah, tá. Sua mãe disse, né? Tá. Fala um atributo seu. Cheiroso. Ah, que bom que existe perfume, né? Fala outro atributo seu. Inteligente. Legal. Gentil. Isso. O que é um atributo então, gente? Vamos lá. É uma qualidade. É uma virtude. Um predicado. É uma qualidade que as pessoas têm. Atributos. Qualidades. Atributos de Deus. Deus tem atributos. Atributos que podem ser comunicáveis, que são comunicáveis. São atributos que Deus passa, transfere, comunica ao homem por graça. Exemplo? Fala aí. Um atributo de Deus que você tem. Que Deus comunicou a você, transferiu a você, passou a você. Sabedoria. É. Nós temos sabedoria porque Deus deu. É dele. Sabedoria é dele. Ele é sabedoria. Mas você tem porque ele te deu. Ele quis te dar por graça. Não é porque você estuda bastante. É porque Deus te deu. O que mais? Fé. A fé é um dom. Fé não é atributo. Não, fé é um dom. Porque Deus não tem fé. Boa pergunta para a gente entender. Deus não tem fé e Ele não comunicou fé para nós. Fé é um dom. Fé é um presente que Ele deu como um mecanismo para a gente poder crer nele. Fé não é atributo. Santidade é. Santidade é um atributo de Deus. Só que a santidade é um atributo que Deus dá a nós. Só que Ele não é que Ele não consegue. Ele não dá tudo porque nós não somos capazes de ser santo exatamente como Ele é santo. Por quê? Nós vimos no começo. Ele é santo, santo, santo. Você não é santo, 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 não. Entendeu? Mas a santidade é um atributo que Ele comunica a você e a mim. Nós somos santos porque Ele é santo. Ele passa para nós a santidade. O que mais? Amor. Deus é amor. Você ama? Sim. Você ama porque Ele te amou primeiro. Outro atributo? Eu estava pensando, não sei se poderia encaixar o perdão, porque assim, às vezes eu consegui perdoar foi porque Deus que estava sendo a perdoar. E às vezes eu não perdoei é por causa do meu coração. Exato. Então não é uma coisa que vem de mim, é uma coisa de Deus que estava assim. Claro. Deus é perdoador. Sim, é um atributo dele. E Ele dá a você a oportunidade. Ele transmite a você, Ele comunica a você esse atributo de ser perdoador também. Você pode perdoar, meu irmão, minha irmã. Misericordioso. Isso. Olha lá.
Os atributos comunicáveis são manifestados em qualquer homem. Os atributos comunicáveis. Entendemos o que é atributos comunicáveis, certo? Qualquer homem recebe atributos comunicáveis, aqueles atributos de Deus? Depende. A resposta: alguns atributos sim, outros não. Por exemplo, a inteligência. Deus deu inteligência a todos os seres humanos, sejam salvos ou não salvos. Gente, tem ímpio aí que é muito inteligente, e é Deus que deu. Deus é inteligente, Deus é um ser inteligente. Ele deu inteligência a ímpios. Usam a inteligência contra o próprio Criador. Mas por graça, Deus deu. Inteligência é um atributo que Deus dá a todos, seja filho dele ou não filho dele. Outro atributo, vai. Justiça, senso de justiça. Senso de justiça tem pessoas que, por conta que não compreendem a justiça perfeita de Deus, agem de forma totalmente contra. Mas todos nascem com um senso aguçado de justiça. Justiça própria. Isso. Não é perfeita como Deus quer que seja, como Deus age com justiça. Muito bem. O que mais? Força. Força. Força é um atributo de Deus. E todos os seres humanos nascem com força. Que força? Força de viver. Força para trabalhar. A força física. O ser humano é um ser humano muito capaz. O ser humano é um ser muito capaz, acima de toda a criação. O ser humano é um ser distinto de toda a criação, sabia? Porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. O cavalinho não foi feito à imagem e semelhança de Deus. A baleiazinha não foi feita à imagem e semelhança de Deus. Só o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele comunica esses atributos. Ele não comunica esses atributos a um ser irracional, como os animais. Só o ser humano é um ser racional. Nasce com inteligência, que pode pensar, que é responsável pelos seus atos. Santidade, ser perdoador, entendeu? Ser perdoador. Deus deu esse atributo a todos? Não. Eu só consigo perdoar porque eu fui perdoado, eu entendi isso. Agora, um ímpio não é um perdoador. Ele só será depois que Deus, ou se Deus chegar na vida dele e transformar a vida dele. Um ímpio não consegue perdoar, mas o meu parente lá, ele não crê em Jesus, não crê em Deus, mas ele perdoa, ele deixa pra lá, ele leva a vida dele tão tranquilo, não tem problema com ninguém. Ele não tem a compreensão do que é perdão de verdade. Porque ele não entende o sacrifício de Cristo como o modelo, o paradigma de perdão. Às vezes aquela pessoa que você acha que é tão perfeitinha, que não tem problema com ninguém, ela não consegue se perdoar. Integridade. Honestidade, isso. Deus é um ser honesto. É verdade. Integridade. Tem pessoas que buscam viver. Integridade. O que mais? Humildade. Humildade. Tem pessoas que exercem, que desenvolvem a humildade. Mas eles não conseguem chegar num ponto que a humildade perfeita vem, ou perfeita no sentido de semelhante ao que a Bíblia ensina, só por meio de um novo nascimento. É verdade. Mas tem pessoas que vivem, que buscam viver a humildade. O que mais? Maldade? Bondade. A bondade. Bondade é um atributo de Deus, comunicável aos seres humanos. Ok? Incomunicáveis são atributos que são exclusivos de Deus, porque somente Ele, no universo criado e na esfera espiritual, pode ostentar. Por exemplo, soberano. Nenhuma criatura é soberana, porque se fosse soberana não seria criatura, seria o Criador. Toda pessoa que depende, todo ser que depende de outro, já não é soberano. O que mais? Onipresente. Você não é onipresente. Onisciente. Você não é onisciente. Ainda que você busque métodos de vasculhar a Zap, e vasculhar Facebook, e vasculhar a vida da pessoa, mas você não é onisciente. Você não consegue saber todas as coisas. Onipotente?
Jamais. Nós não somos onipotentes. Não temos todo o poder. Basta vir uma doença para você. Você vê que o seu poder é minguado. Né? Gente, atributos comunicáveis. Só uma coisinha. Você consegue compreender os atributos comunicáveis de Deus? E são fáceis de nós exercitarmos em nossas vidas? O amor, o meu amor é quase igual ao amor de Deus. Eu amo também quanto Deus. Sou quase lá. A minha misericórdia é quase igual a Deus. Uso misericórdia com todo mundo. É fácil nós olharmos e vermos os atributos comunicáveis de Deus exercitados em nossas vidas quando eles são bons. Nesse sentido. Mas e a ira? Minha ira é tão distante de Deus. Deus se ira de forma perfeita. Mas a sua ira é uma ira tão estragada. Agora você pensa no amor. Seu amor não é nem assim igual a de Deus. Sua misericórdia não é nem assim igual a de Deus. Sua bondade. Como nós precisamos de Deus. Como nós precisamos de Deus. Nós estamos tão distantes do que Deus é. E que bom que nós tenhamos essa compreensão, que nós nunca chegaremos lá. Porque nós adoramos Ele, senão nós adoraríamos a nós mesmos. Nós desejamos ser igual a Ele, mas nós reconhecemos que nós não conseguiremos ser como Ele é. Ele é Deus, você é criatura. Você adora. Legal? Outra pergunta. Há mais de um Deus? Não. Há um só Deus. O Deus vivo e verdadeiro. Deuteronômio 6,4. Quem achou? Vai. Deuteronômio 6,4. O outro abre 1 Coríntios 8,4. E outro abre Jeremias 10,10. E outro abre João 17,3. Deuteronômio 6,4. Quem achou aí? Por favor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem falou isso? Não foi o César. O César. O condutor do povo do deserto, César Segato. Moisés disse pro povo assim, ó: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único Deus. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Isso Deus usando Moisés para instruir o povo, certo? E Deus estabeleceu isso. Ele é o único Deus, Deus verdadeiro. Outro texto, vai. 1 Coríntios 8,4, vai. 8,4. No grande a vida sagrada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, que não há senão um só Deus. Isso. O apóstolo Paulo reproduz isso lá para os coríntios, dizendo: existem ídolos criados pelas pessoas, mas os ídolos não são Deus. Só existe um Deus. Deus não é ídolo, tá, gente? Nós não adoramos um ídolo que é o nosso Deus. Nosso Deus é o meu ídolo. Não, Deus é o seu Deus. Ídolo é coisa criada, que é possível ser adorado, mas não é Deus. Deus é Deus. O único Deus, como diz o apóstolo Paulo. Jeremias 10,10. Vai. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. O seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias está dizendo: existe um Deus só e o Deus é. Isso é importante nós entendermos. Deus é vivo. O que traz isso para você e para mim? Vamos lá. Deus é vivo. Possibilidade de relacionamento. É um ser vivo. Transmite vida e é possível ter relacionamento. O que mais? Temor. Porque sendo vivo, Ele está em todos os lugares olhando maus e bons. É verdade. O que mais? Esperança. Esperança, é verdade. Deus vivo que dá vida, e não somente vida física, bios, mas a vida espiritual, zoe.
Sabe por quê? Existiam muitas divindades naquela época de Jeremias, né? E eles adoravam deuses, pessoas, ou ídolos, pessoas mortas. Eu adoro, olha só a cabeça da pessoa, eu adoro aquele homem que morreu. É o meu Deus. Aí Jeremias está dizendo, foi Jeremias que escreveu isso aí, né? Está dizendo Jeremias 10:10. Deus é Deus vivo. Não está sujeito, não está limitado à morte. Deus vivo. Nós vamos ver a cabeça das pessoas em criar um ídolo. Daqui a pouco nós vamos ver o texto. João 17:3. Eu pulei o Salmo 139, daqui a pouquinho nós vamos ler, tá? Muito bem. Quem fala isso? Jesus. Oração sacerdotal, capítulo 17 de João. Jesus está orando ao Pai dizendo assim: a vida eterna é esta, Pai, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que ele está dizendo? Eu e o Senhor somos um. Conhecer Jesus é conhecer Deus, o único Deus. Ah, mas são três. Não, é um só, tá? Nós não somos politeístas. Nós não adoramos o Pai como Deus, ao Filho como Deus, ao Espírito Santo como Deus, independentes. Não, se você está adorando o Pai, você está adorando o Filho e o Espírito. Se você está adorando o Espírito, você está adorando o Filho e o Pai, e assim entre eles. É o Deus triuno. Muito bem. Nosso Deus é um Deus único. Neste mundo de relativismo aguçado, pode parecer arrogância e orgulho da parte dos cristãos, mas devemos continuar afirmando, amados, devemos continuar afirmando, há um só Deus. Há um só Deus. Na Índia existem milhares de divindades criadas, mas há um só Deus, o Deus verdadeiro. Por que é tão disseminada no mundo a crença de que não existe somente um Deus? Por quê? Porque o homem pecador é perito em criar ídolos à sua imagem e semelhança. O homem é poderoso para criar um ídolo. Se eu não consigo ver, eu vou criar. Deus é invisível. E as pessoas não conseguindo ver Deus com os olhos, elas falam, eu vou criar. Porque vendo, eu acredito. O que é isso? Incredulidade. Fé é crer sem ver, é não viver por vista. Isso é fé. Por isso que a fé é um dom. Você não vê Deus, mas você crê. Isso é fé. Mas as pessoas não tendo fé, elas precisam ver. Por isso criam. Porque elas precisam ir atrás de um ser superior. Toda a raça humana, o ser humano busca Deus. Lembra que nós vimos na aula anterior? Busca Deus, querendo encontrar. Aí vão tentar achar Deus num ídolo, para ver. Ó, o que está ouvindo? Diz: o coração do homem é uma fábrica, uma forja de ídolos. Nascedouro disso é a incredulidade. Por causa da incredulidade dos seres humanos, eles criam ídolos para crer. Mas crer não é ver. Crer é não ver, mas viver pela fé. O homem não quer acreditar no que Deus já disse sobre ele mesmo e decide criar um ídolo com seu selo de credibilidade e afirma: esse sim é um Deus. Isaías 44, abra aí. Isaías 44. Olha o que diz esse texto. Isaías 44. Estou terminando já. Versículo 6, vamos até o 20. Assim diz o Senhor, o rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem assim como eu fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há. Não há outra rocha que eu conheça. De início Deus, através de Isaías, diz: eu me revelei a vocês, eu sou o único Deus, eu sou o Deus, eu sou Deus, o único Deus.
Todos os artífices de imagens e esculturas são nada. E as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus, ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? A pergunta de Isaías. Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Homens tentando criar Deus. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor, e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas. Vai moldando o ídolo com um martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças. Não bebe água e desfalece. O ferreiro pega um pedaço de ferro e vai trabalhando aquele ferro. Ele, está dizendo aqui, o ferreiro sente fome, sente sede. Mas ele, limitado, está criando um Deus. Essa é a mente que hoje Deus está nos revelando. Que absurdo! Que absurdo! Ele, limitado, está forjando um Deus. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com o lápis esboça uma imagem. O carpinteiro pega uma trena, vai lá no bosque, mede, eu quero esse tamanho de madeira. Corta, o carpinteiro mede o Deus dele, corta e com o lápis esboça uma imagem. Ele desenha Deus do jeito que ele quer, alisa com plana, dá uma desbastadinha no Deus que ele quer, tira uns pedacinhos do Deus que ele quer, com plana, marca com um compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocado no templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Eu, criatura, preciso adorar. Vou adorar aquele Deus. Escolhe no bosque a árvore que ele quer, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Ou melhor, não vou lá na floresta não. Eu vou jogar uma sementinha aqui no vaso e vou fazer o meu Deus nascer. Cria um cipreste e espera a chuva para fazer o Deus crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um Deus e se prostra diante dele. Com aquele próprio pedaço de madeira que sobrou, ele joga na lareira ou põe no forno para assar o pão. E parte da madeira ele adora. Versículo 16. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz, já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um Deus. Uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Ele pega aquele pedaço de madeira, põe no fogo e vê aquilo virar cinza. E com aquele outro pedaço de madeira, que veio daquela mesma árvore, ele faz as suas preces e fala, por favor, me livra. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados, para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. De quem? Dos idólatras. Você está vendo nesta manhã, que loucura é essa? Mas é porque Deus abriu o seu e o meu olho, para nós compreendermos que só Deus é o Deus verdadeiro. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade da madeira queimei, sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado ou iludido, de maneira que não pode livrar a sua alma nem ser. Não é uma mentira isso que tem em minha mão? Se
não for Deus se revelar como Deus, todos caminham por esse mesmo destino: idolatria. Esse texto é muito belo para nós entendermos quem Deus é, e Ele se revelou a nós como Ele é. Agora, existe um cuidado que nós devemos tomar. Muitas vezes nós, compreendendo ou tendo a graça que Deus está nos concedendo de vê-lo, de compreendê-lo, como Ele se revela, mas ainda assim nós acabamos criando ídolos na nossa vida. Um bem, um pedaço de papel desse tamanho chamado dinheiro, são pessoas, são homens, profissão, carreira. A gente idolatra. A gente deposita a nossa confiança naquele co-igual a nós, pecador, homem, falho, mas Ele é a minha confiança. Deus é a nossa confiança. Não confiem em mim, não confiem em vocês mesmos. Não é no sentido de viver numa desconfiança, um olhando para o outro atravessado, não. É você entender que você é limitado, eu vou te frustrar, eu vou te decepcionar, eu vou te decepcionar. Mas Deus não. Confie no Senhor. Confie só no Senhor. Entra homem, sai homem. Entra governo, sai governo. Mas só Deus é o Todo-Poderoso. Nada há de nos trazer pleno descanso, senão Deus. Só Deus. E aí a gente caminha então para falar sobre as duas perguntas. Vamos lá. O que é Deus? Vamos todos juntos? O que é Deus? O que Deus é? O que Deus é? Resposta: Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Há mais de um Deus? Há mais de um Deus? Não. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Abra o Salmo 139, vamos ler todos juntos. Salmo 139, ele é recheado dos atributos de Deus. Um salmo lindo para você buscar conhecer Deus, o único Deus verdadeiro. Salmo 139. Vamos ler todos juntos? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde exaltarei Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu me formaste do meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe. Foram escritos todos os meus dias, cada um deles
escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Desses cabo do perverso. Capaz depois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como vês os inimigos falam a malícia. Não vês Deus se te aborrece, não cuido dos que contra ti se esbanam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Aleluia.